Esse é o novo pastor de vocês. Pastor Elder, para a tua glória, Senhor. Pastor Elder, a bênção é completa em todas as áreas. Quero convidar você para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Pastor Elder, você vai ser muito usado, que Deus te abençoe. Desde cedo, renunciou tudo por uma missão: levar o evangelho a toda criatura. Ensinamentos, curas, libertação, mensagens de fé e esperança. Ele já esteve no Paraná, Santa Catarina e em São Paulo, ao lado do missionário R.R. Soares e do pastor Jaime de Amorim Campos. Esse é o novo pastor de vocês. Pastor Elder, para a tua glória, Senhor. Pastor Elder, a bênção é completa em todas as áreas. Pastor Elder, você vai ser muito usado, que Deus te abençoe. E agora chega juntamente com sua família para abençoar o Rio Grande do Norte. Estamos aqui para manifestar o reino de Deus na sua vida. De agora em diante você vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo com sinais, prodígios e maravilhas. E olha aqui para mim, a sua vida nunca mais será a mesma. O pastor Elder Cavalcante estará pronto a te ajudar na sede estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Deodoro da Fonseca, 645, Centro, Natal, Rio Grande do Norte. Meu irmão, nós vamos falar sobre a alegria que vem de Deus. E a alegria e a força, elas andam juntas. Você sabia disso? A pessoa que tem a alegria de Deus, ela é forte. Amém? E a pessoa que tem a força de Deus, ela é alegre. Então andam juntas. Assim como a tristeza e a fraqueza também estão juntas. A tristeza, nós podemos entender assim, ela tira as forças da pessoa. Então que Deus possa alegrar o nosso coração. Salmos 21, vocês acharam? Olha o que o texto diz: o rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Amém? Então, voltando aqui, o rei se alegra no que? Na força que vem de Deus, e na salvação do Senhor ele se regozija. Irmãos, nós temos que buscar essa alegria, porque talvez as coisas não estão acontecendo na sua vida como deveria. Não é porque está faltando oportunidade, não é porque está faltando dinheiro, não é porque está faltando o reino de Deus. Amém? Está faltando o reino de Deus. O reino de Deus é tudo aquilo que nós precisamos para poder superar, as dificuldades, os obstáculos e tal. Então essa alegria é uma alegria que é necessária na nossa vida. Essa alegria que eu estou falando, ela está relacionada ao que é o fruto do Espírito Santo, que também é alegria. É uma alegria, nós podemos entender assim, que é incondicionada. Ela não depende de condições, ela não depende de acontecimentos. Eu estava falando aqui na sexta-feira, tenho falado aonde eu tenho pregado. Por exemplo, se você recebe lá uma bênção, aí você vai lá e compra o seu apartamento à vista. Você vai ficar feliz ou vai ficar triste? Você já ouviu alguém deprimido na rua ali? Estou triste, porque acabei de comprar um apartamento à vista. É assim que acontece? Eu estou triste, encontrei o amor da minha vida, Já viu a noiva entrar deprimida no altar? Deixa eu tomar um tarja preta aqui, por quê? Porque eu estou casando. É assim? Não, ela está alegre. Por quê? Porque ela encontrou o amor da sua vida, ela encontrou a sua metade, o noivo também. Não é verdade? E tal, mas repare que essa é uma alegria que depende de condições, e glórias a Deus por isso, amém? Que surjam na sua vida muitos acontecimentos que lhe tragam alegria, que lhe surjam na sua vida muitas coisas, que venham fazer você feliz, e glórias a Deus. Mas nós sabemos que a vida, ela não é um mar de rosas, e às vezes passamos por tempestades. Passamos ou não passamos?
Às vezes passamos por situações difíceis, às vezes passamos por situações, onde nos vemos num deserto, numa prova, e por aí vai e tal, mas quando nós temos a alegria que vem de Deus, nós não baixamos a cabeça, nós não enfraquecemos, amém? Não jogamos a toalha. Por quê? Porque nós temos essa alegria, como o profeta dizia: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Meu irmão, você quer ver as coisas acontecendo? Então se alegre no Senhor, se alegre em Deus, em o nome de Jesus. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Neemias 8:10, olha o que o texto diz: disse-lhes mais: ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Vamos ler bem alto. Porque a alegria do Senhor é o quê? A vossa força. Meu irmão, essa alegria que vem de Deus, essa alegria que é proveniente do Senhor, não das circunstâncias, não das situações, dos acontecimentos, é ela que vai fazer você ter força para vencer. É ela que vai fazer você ter força para conseguir o que até hoje você não conseguiu. Mas isso precisa mudar dentro de nós. Enquanto a pessoa estiver triste, deprimida, abatida, ela fica ali ressentida com o que as pessoas dizem ou deixam de falar e etc e tal, ela não vai conseguir o que o coração dela deseja. Meu irmão, Deus quer realizar o desejo do seu coração, amém? Mas antes desse desejo se realizar, nós precisamos nos alegrar no Senhor, amém, queridos? Volta lá no Salmo 21, o versículo 2, o texto diz: cumpriste-lhe o desejo do seu coração. Deus quer cumprir o desejo do seu coração, amém? E não desatendeste as súplicas dos seus lábios. Irmãos, é isso. Antes do desejo do seu coração se cumprir, vem a alegria, amém? Volta lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Quem conhece a história da Ana aqui, da Bíblia? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Quem já ouviu falar de Ana na Bíblia? Qual que era a maior luta que essa mulher enfrentava? A esterilidade, não é verdade? Ela tinha lá uma competidora que se chamava Penina, e Penina tinha filhos, Ana não tinha. E o que acontecia? Essa tal de Penina, ela fazia de tudo para irritar a Ana, fazia de tudo para deixar ela brava, triste. E a Ana, ela foi se entristecendo. Tem um autor, é o Kenneth Hagin. Agora eu não vou lembrar se é o Kenneth Hagin, ou é o filho dele. Os dois é Hagin. E ele escreveu um livro assim: Evite a armadilha da ofensa. Irmão, cuidado com a ofensa. Às vezes as pessoas se ofendem por qualquer coisa. Às vezes elas acabam entrando no jogo, tal. A Ana, ela estava entrando ali no jogo da Penina, podemos dizer assim. Ela estava se deixando ser ofendida pelas palavras da Penina, e ela foi se irritando. Diz a Bíblia que ela chorava e ela não comia.
Quer dizer, ela começou a entrar ali numa tristeza, numa depressão, numa angústia. Por quê? Porque a Penina tinha filhos e ela não tinha. E as palavras de Penina para Ana fazia com que Ana se sentisse amargurada. Meu irmão, procure evitar esse tipo de palavra, esse tipo de ofensa. Por quê? Porque isso pode impedir você de gerar a sua bênção. Isso pode fazer você se tornar uma pessoa estéril no reino de Deus, na vida, em qualquer área da sua vida. Então é o que aconteceu, a Ana estava triste e tal, mas o versículo 9 diz assim, 1 Samuel 1:9: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. Irmãos, essa mulher estava amargurada, mas olha que bonito, mesmo estando nessa situação, o que a Ana fez? Ela foi para onde? Para o templo, para a casa do Senhor. Amém? Quantas vezes a pessoa está triste, aborrecida, ela fala: hoje eu não vou para a igreja, hoje eu não vou para a casa de Deus, quando deveria. Amém? Às vezes você ouve pessoas falando assim: eu não vou na igreja porque minha vida está toda errada, eu não vou na igreja porque minha vida, ainda tem muitas coisas para acertar. Mas é aí que ela tem que vir para a igreja, porque é na casa de Deus que Deus vai acertando, vai ensinando, ela passa a compreender os planos de Deus, Deus vai trabalhando na vida dela, ela vai sendo transformada. Mas a pessoa muitas vezes, ela coloca isso na cabeça: não, eu não vou na igreja. Não, meu irmão, tem que vir. Não importa se a pessoa está triste, está feliz, está no erro, está no pecado ou não, ela tem que vir para quê? Para que Deus possa fazer a obra na vida dela. Não sei se você está entendendo. Amém? E foi o que a Ana fez. A Ana foi ao templo e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Às vezes acontece: pastor Helder, eu estou aqui hoje, mas o meu coração está profundamente triste, profundamente amargurado. O Senhor não sabe o que eu estou passando lá fora, o inferno que eu estou passando dentro da minha casa, o inferno que eu estou vivendo lá no meu trabalho, na minha empresa, na minha vizinhança e tal. O meu coração está profundamente triste. Então ore, meu irmão. Amém? Rasgue o seu coração diante de Deus, vai rasgando o seu coração, vai se limpando, vai limpando ali a sua alma, o seu coração, e você vai se descarregando disso, se aliviando. Foi o que a Ana fez. O versículo 11: e votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Aqui é outro ponto importante, irmãos. Deus, Ele não pede nada de nós, mas a Ana sentiu de fazer um voto a Deus. Amém? Quando você fizer a Deus um voto, cumpra. Você tem que ser homem e você tem que ser mulher para cumprir. Amém? Porque Deus não se agrada de voto de tolos. Jacó fez um voto. Ele falou assim: Deus, se o Senhor me abençoar nessa viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa do meu pai. Por que ele pediu paz para tornar a paz a casa do pai? Porque o irmão dele, Esaú, simplesmente queria matar ele. Esaú não estava com raiva de Jacó? Estava ou não estava? Então ele pede isso no seu voto: eu em paz tornar a casa do meu pai. Aí o que o Jacó propõe? Ele fala assim: o Senhor será o meu Deus, colocando Deus em primeiro lugar. Essa pedra
né? Aquela pedra que ele dormiu como cabeceira será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, o que ele falou para Deus? Eu darei? Foi isso que ele falou para Deus? Sim ou não? Não. E tudo quanto me deres, certamente eu darei o dízimo. Dízimo não é questão de lei, não é questão, estava na lei sim, mas esteve na fé. Certamente, isso é o que? Certeza. Ele não tinha dúvida se seria um dizimista ou não, porque às vezes começam a surgir, né, aqueles apologéticos, aqueles ensinamentos, não, porque dízimo é coisa da lei, hoje, nos dias de hoje, o dízimo foi abolido e tal, é coisa do passado, mas o amor também estava na lei. Não estava escrito, amarás ao Senhor teu Deus, ao teu próximo, etc e tal, o amor foi abolido? Então o dízimo esteve na lei, mas esteve também no Evangelho. Gálatas capítulo 3, versículo 8, depois você medita lá. A primeira pessoa a receber o Evangelho nessa terra foi quem? Foi Abraão. Amém? Depois você medita lá, a título de curiosidade. Mas voltando aqui, então o Jacó, certamente eu darei o dízimo. Irmãos, esse homem prosperou como nunca. A Bíblia diz que todas as vezes que o Labão tentava passar a perna nele, em Jacó, Deus tirava de Labão e dava para Jacó. É isso que Deus faz. Amém? Todas as vezes, a Bíblia diz que o Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes, tentando prejudicar o Jacó, mas Deus tirava do Labão e colocava na mão do Jacó, e o Jacó ia engrandecendo. Amém? Então ele fez esse voto com Deus, assim como Ana também fez esse voto. Certamente darei um filho, né? Uma vez eu fiz um voto com Deus, foi quando eu estava começando no ministério. E sempre eu orava pela minha vida sentimental. Eu vim de uma família onde os meus pais se separaram e presenciava muitas brigas, né? Quantas vezes brigava, minha mãe na igreja, meu pai não aceitava, e tantas outras coisas, né? Então meus pais, eles acabaram separando e tal, mas meu pai, embora longe, nunca deixou de estar presente, sempre cumpriu as suas obrigações, né, como pai. Mas você sabe que uma separação, ela acaba desestruturando principalmente os filhos, as crianças, e comigo não foi diferente. Eu tinha lá meus 12 anos, então com 12 anos eu já trabalhava, já tive que assumir ali, né, muitas responsabilidades para poder ajudar minha mãe. E eu ficava pensando, meu Deus, eu acho que eu nunca vou ter uma família, eu acho que eu nunca vou conseguir ter uma família e tal, né? A situação difícil, vim de uma família pobre, pastor Edo com 1,90 m quase, pesando 69 quilos, cabelo tudo alvoroçado. Falei, meu Deus, quem vai ser a louca que vai querer casar comigo? Mas eu encontrei uma doida. Eu estou falando que ela não está aqui mesmo? E vocês não falam nada, tá? E, enfim, né? Aí tentava, não dava certo e tal. Misericórdia, falei, meu Deus, né? Aí eu lembro que um dia eu estava numa comunidade, eu abri uma comunidadezinha lá em Mandaguari, no Paraná. Lá no Paraná. E Mandaguari, a cidadezinha de 30 mil habitantes. Aí eu fui fazer um culto no domingo. Irmãos, eu tenho cada história, nós vamos nos conhecendo. Eu já passei por cada um nessa vida. E aí eu né, preparando para o culto, domingo de manhã, eu que abri o trabalho lá. A gente alugou uma sala e tal, e começamos. Aí era eu e o Gilmar. O Gilmar hoje está com Jesus, foi para a glória. Eu me preparando ali para o culto e tal. Aí não chegava ninguém, irmãos, no culto. Era 8 horas da manhã, domingo, ninguém. Eu falava, Gilmar, e aí, cadê o povo? Já vê aquele obreiro que em vez de te animar, ele te desanima mais ainda? Fala, ih, pastor, acho que o povo não vem hoje não.
Eu falei: Gilmar, fica lá na porta, Gilmar, vai vir, tá? Aí passava o tempo, Gilmar, e aí? Ih, pastor, o povo não vai vir hoje não, e tal. Eu falei: Gilmar, faz o seguinte, vai para a tua casa, meu filho, vai para a tua casa, vai lá, tal. Aí eu fechei a porta da igreja, né? Abaixei a porta da igreja, liguei um fundo de oração e comecei a orar. E ali eu chorava, rasgava o coração diante de Deus. E eu estava pregando ali, mas a última coisa que eu queria ser na minha vida era pastor. É verdade, meu começo foi bem, né? Eu nunca tive essa pretensão de ser pastor, eu queria ser outras coisas. Eu trabalhava no banco, cheguei a trabalhar no banco antes de vir para a obra e tal. Então, para mim aceitar a chamada ministerial foi difícil. Mas aquele dia eu fiz um voto com Deus. Irmãos, muitas vezes aquilo que nós mais rejeitamos na fé, que a pessoa mais, não, isso aqui eu não quero, isso aqui, é ali que está a tua bênção. Eu fazia isso, né, com o ministério. Eu estava ali pastoreando, mas na marra, Deus, estou fazendo por obrigação. Não é assim que funcionam as coisas. Enquanto você faz as coisas por obrigação, né, o que o texto diz, se quiseres e ouvires, o que vai acontecer? Comereis. Quem quer comer o melhor dessa terra aqui? Todo mundo quer, mas não é querer comer, é querer obedecer. E aí faz toda a diferença, porque quem não quer comer o melhor da terra? Até o mendigo da rua. Todo mundo quer comer, mas nem todos querem obedecer, e às vezes fazem por obrigação, como eu fazia. Eu estava pregando, mas eu não queria ser pastor. Mas naquele dia eu rasguei o meu coração, comecei a chorar diante de Deus, chorar. E eu falei assim: meu Deus, se o Senhor me der uma esposa, me der uma família, me der os meus filhos, meu Deus, o Senhor pode me mandar para qualquer canto desse mundo que eu vou. E ali eu me entreguei corpo, alma e espírito. Foi o voto que eu fiz com Deus. Em 3 meses eu conheci a Bruna, minha esposa. E esse ano nós vamos completar 10 anos de casado. Ele nos deu 2 filhos maravilhosos, já fomos para vários lugares. Estamos aqui em Natal. Obrigado, Jesus. Amém? Mas é aquela coisa, se o missionário chegar aqui e falar: pastor Helder, eu quero o senhor lá em tal lugar, eis-me aqui. Amém, queridos? Pastor Helder, o senhor se arrependeu de fazer esse voto com Deus? Nunca, irmãos. Deus tem me dado uma família abençoada, amigos, irmãos, por onde a gente tem passado, Deus tem abençoado. Amém? Então olha a importância de um voto. Você não é obrigado a votar, mas a partir do momento que você fez um voto com Deus, seja homem, seja mulher, para cumprir. Quem está entendendo? E foi o que a Ana fez. Volta aqui, ó. O texto diz assim, o versículo 11: e voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar, perante quem? Perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porque quanto Ana orava no seu coração, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Irmãos, a Ana estava ali, ó. Olha o estado dessa mulher, preocupada. Cuidado quer dizer preocupada. Da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, ela estava desgostosa com a vida, ela estava extremamente, profundamente triste. Mas o que ela fez? Ela foi sincera. Amém?
Irmãos, olha que bonito, que a oração dessa mulher, o profeta achou que ela estava bêbada, ela falou: não, Senhor, eu não estou embriagada, eu estou aqui falando para Deus das minhas preocupações, eu estou aqui falando para Deus do meu desgosto. Meu irmão, aprenda a ser sincero com Deus. Deus, a situação está assim, isso aqui está me deixando triste. Deus, isso aqui está me deixando desgostoso da vida. Não, você está colocando diante de Deus, você está se abrindo para Deus. Às vezes a pessoa se abre para tanta gente, para tanta pessoa, e a pessoa pega, né, aquilo que você falou para ela, em vez de ela guardar e querer te ajudar a colocar, não, ela vai espalhando para todo mundo. Então, se tem alguém que você pode falar da sua preocupação, dos seus cuidados, do seu desgosto, esse alguém é Deus. E Ele é fiel para ouvir a sua oração e lhe atender. Amém? Meu irmão, quando a nossa oração é perante Deus, o salmista disse assim: não desatendeste as súplicas dos meus lábios. Quando você está diante de Deus, você pode falar com Ele, que Ele vai te atender. Amém? Ele vai te atender, diga glórias a Deus. Vamos pegar ali, o versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Olha aqui que bonito, irmãos. A Ana recebeu aquela palavra, o versículo 11, ele fala assim: o Eli disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Essa mulher se foi o seu caminho. Meu irmão, aprenda a seguir o caminho que Deus tem para você. Quem está entendendo isso? Não queira seguir o caminho dos outros. Porque o outro, mora numa casa tal. Glórias a Deus, que Deus continue. Eu vou morar onde que Deus tem para mim morar. Porque o outro tem a profissão tal, glórias a Deus, mas eu vou seguir o caminho que Deus pôs para mim. Amém? Siga o seu caminho, o caminho que Deus coloca diante de você. Aí diz aqui o texto: assim a mulher se foi seu caminho e comeu. Vamos ler em voz alta o finalzinho ali, E o seu semblante já não era triste. Amém? Aqui que eu queria chegar. Antes do milagre acontecer, de Deus realizar o desejo do seu coração, vem a alegria. Amém, queridos? Como que a Ana entrou no templo? Triste, amargurada, preocupada, talvez cheia de raiva da Penina. Mas como que a Ana saiu do templo? Alegre. Ela entrou triste, saiu alegre. Mas por que Ana estava alegre? Será que quando ela estava orando ali, ela engravidou? De onde que veio aquela alegria? Ana entrou triste e saiu alegre. Sim ou não? Quando a Ana entrou no templo, ela tinha filho? Ou estava grávida? E quando ela saiu do templo, ela saiu com o filho? Não. Mas o que mudou na vida dela? Foi o seu interior. Amém? Ela recebeu a alegria que vem de Deus. É uma alegria que não depende de condições. Amém? E essa alegria fez com que Ana tivesse capacidade de gerar o Samuel e tantos outros filhos mais. Amém? Esta alegria fez com que Deus se lembrasse de Ana. É o que diz aqui o texto para a gente terminar. E levantaram-se, 19, de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu Ana, sua mulher. Vamos ler em voz alta. E o Senhor se lembrou dela. Amém?
Deus vai se lembrar de você. Glória a Deus. Amém. Esse é o novo pastor de vocês. Pastor Helder, para a tua glória, Senhor. Pastor Helder, a bênção é completa em todas as áreas. Quero convidar você para colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Pastor Helder, você vai ser muito usado. Que Deus te abençoe.